Olá, ótimo fim de tarde para você. Começa agora o Jornal Band News, segunda edição, os principais destaques desta terça-feira, dia 3 de setembro. Começando com o grupo de trabalho da Câmara que analisa o projeto anticrime. Esse grupo voltou a se reunir hoje. Parlamentares aprovaram 11 sugestões de mudanças neste texto. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que deve vetar quase 20 pontos no projeto de lei de abuso de autoridade aprovado pelo Congresso Nacional. O prazo para a sanção e para os vetos do projeto se encerra na próxima quinta-feira. Uma entrevista exclusiva aqui no Segunda Edição vai falar um pouco mais sobre este assunto. Onyx Lorenzoni diz que vai propor a prorrogação das Forças Armadas na Amazônia por pelo menos mais um mês. O ministro da Casa Civil se reuniu hoje com governadores dos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. O valor médio da gasolina vendida em postos brasileiros recua em 18 estados e também no Distrito Federal. É um dado da Agência Nacional de Petróleo. Noticiário internacional, temos o furacão Dorian, rebaixado para a categoria 2, com ventos de 180 km por hora. Apesar da redução em intensidade, o fenômeno aumentou em tamanho. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vamos juntos até às 8 horas da noite. E o valor médio da gasolina vendida nos postos brasileiros recuou em 18 estados e no Distrito Federal na semana passada, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo. Houve uma alta em 6 estados e estabilidade no Amapá e também em Roraima. Na média nacional, o preço médio caiu 0,39% na semana sobre a anterior. O Partido Novo apontou um erro em cálculo e o governo vai então revisar o aumento do fundo eleitoral. A economia vai ficar em cerca de 600 milhões de reais. Este é assunto para o jornalista Rodrigo Orengo, que conversa comigo direto de Brasília. Orengo, muito boa noite para você. Esse erro foi percebido de que forma, hein? Muito boa noite, Fabiana. Uma boa noite a todos. É um erro no cálculo do fundo eleitoral para o ano que vem. O que se discute agora no Congresso é o orçamento da União e dos poderes para o ano que vem. Agora, Orengo, só para a gente entender, isso já está rolando há algum tempo e teve essa percepção desse erro de cálculo, resultando nesse valor todo. Agora, a ideia inicial era ter um aumento até maior para o fundo, né? 3 bilhões e 700 mil reais, né? Como que chegou no valor que a gente tem hoje? É verdade. Na proposta inicial prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que dá o parâmetro ali para o orçamento do ano que vem, né? Essa LDO deveria ter sido votada, inclusive, antes do recesso parlamentar, não deu tempo. Nesta terça-feira, o Ministério Público Federal prendeu Antony e Rosinha Garotinho, ex-governadores do Rio de Janeiro. As investigações apontaram que houve um superfaturamento de 62 milhões de reais em contratos de um programa habitacional da Prefeitura de Campos, que fica no norte fluminense. Tudo isso durante a gestão de Rosinha Matheus. Neste período, Antony Garotinho, que é marido dela, era secretário de governo. Bom, chegou a hora de saber o que é destaque na segunda maior economia do planeta, a China. O nosso giro de notícias feito em parceria com a CCTV, a TV estatal da China, e o Band News. Para falar mais sobre isso, eu recebo aqui no estúdio a editora de assuntos internacionais do Band News, Derla Cardoso. Derla, boa noite para você. Boa noite, Fabiana. Muito bom começar esse giro com ela e a gente vai falar sobre o presidente chinês, Xi Jinping, que disse que a China enfrenta um período de riscos concentrados. O que é isso, hein, Derla? Pois é, Fabiana, o presidente chinês Xi Jinping fez esse comentário enquanto participava da formatura de pessoas que foram treinadas para trabalhar no governo chinês. Ele disse que o país enfrenta desafios na área da economia, política e diplomacia, além da séria situação que enfrenta em Hong Kong e também em Taiwan. Mas ele deu um aviso, Fabiana. Ele disse que a China está pronta para lutar e ganhar dessas pessoas, desses países que desafiam o tamanho e a grandeza chinesa. Ele segue, claro, sempre acompanhando essas disputas, né, e essas questões com a China e dentro do território e fora também. Seguimos o nosso giro agora com outro assunto que preocupa muito, porque 2 tufões estão se aproximando da costa leste chinesa. Claro, trazendo ventos fortes, chuvas, colocando a população em estado de alerta, ainda mais numa época de monções, onde as tempestades sempre acontecem por lá. Quer dizer, fica um alerta para toda a população, né, Derla? É, exatamente, porque essa temporada de tufões na China, Fabiana, começou em julho e ela vai até o fim desse mês. Então, esses 2 tufões que a gente está falando são o 13º e o 14º tufões da temporada. Então, ainda
podem vir outros fenômenos, outras tormentas. Em épocas em que chove muito, o solo já está alagado, acaba prejudicando ainda mais quando vem um fenômeno assim, mas vamos torcer para que seja o menor número possível de prejuízos nesse caso. A gente tem mais um assunto no nosso giro para conversar com a Derla, porque é um programa de nutrição de crianças em creches que vem dando bons resultados no noroeste da China. Que programa é esse? Pois é, um programa de nutrição infantil para crianças entre 3 e 5 anos, então são crianças de creche. E a meta, por enquanto, 200 mil estudantes serão atendidos. Então, bem interessante. Muito legal poder ampliar iniciativas que deram certo comprovadamente, porque já tem algum tempo aí que está implementada. Derla Cardoso, obrigada mais uma vez. Até amanhã. O furacão Dorian foi rebaixado para a categoria 2 com ventos de 180 km por hora. Apesar dessa redução em intensidade, o fenômeno aumentou em tamanho. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informou que o Dorian passou a se mover em direção noroeste, deixando a ilha de Grande Bahama para trás, numa velocidade de cerca de 3 km por hora. O furacão Dorian tornou-se menos potente, como a gente disse agora há pouco, mas ainda está causando grande destruição e segue lentamente em direção ao estado americano da Flórida, depois de devastar então as Bahamas no Caribe. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos rebaixou Dorian para a categoria 2, mas os ventos ainda são muito fortes. E claro que tudo isso pegou muita gente de surpresa, muita gente ficou presa em aeroportos, isso em vários lugares dos Estados Unidos, ou não conseguiram nem embarcar para os Estados Unidos, tendo que remarcar ou cancelar as passagens. É muita dor de cabeça. Então, para entender melhor sobre o direito do consumidor nessa hora, eu vou conversar com o Marco Antônio Araújo Júnior, que é advogado especialista em direito do consumidor, para entender um pouquinho melhor quais são os direitos, né? As pessoas que compraram pacotes para a Flórida, por exemplo, e querem desmarcar por medo do furacão, o que tem que fazer? Tem algum direito? Marco Antônio, boa noite para você. Olá, Fabiana, boa noite a você, a todos os espectadores do Band News, um prazer estar com você mais uma vez. Fabiana, esse é um caso de força maior, né? É um caso de uma exceção, portanto, a gente não está falando de uma situação de regra, é um caso de uma exceção. Então, eu acho que tem muita gente, né, como você disse, a gente tem que resolver na hora, eu quero resolver na hora. E tem muita gente que para chegar logo em casa ou resolver logo o problema, acaba deixando para lá. Ah, não vou criar caso, não vou fazer filmagem, depois tem que entrar com advogado. E isso dá trabalho. Na realidade, isso está dentro do escopo de emergências da companhia aérea, por exemplo, né? Quer dizer, vale a pena ter um pouquinho de paciência, respirar fundo para conseguir fazer valer o seu direito, né, Marco? Vale super a pena, o consumidor tem que saber que esse é um direito dele previsto no Código de Defesa do Consumidor. Chegou a hora da gente saber mais sobre a previsão do tempo. Olha, uma frente fria continua atuando entre o fim desta terça e a quarta-feira, na região sudeste especialmente. Nas imagens de satélite dá para observar essas nebulosidades. Vamos dar uma olhadinha então? Temos aí para começar o mapa de chuva, né? Outras áreas de instabilidade gerando chuva entre o norte catarinense e parte do Paraná. Em Curitiba, a mínima começa em 10 e em São Paulo e Belo Horizonte, as mínimas começam em 15 graus. Durante a tarde, as temperaturas sobem um pouco, máxima de 21 na capital paulista, faz 17 em Porto Alegre, 26 no Rio de Janeiro e a máxima chega a 36 em Manaus. E assim a gente encerra o Jornal Band News, segunda edição de hoje. Na sequência vem o Expresso Band News, na companhia do Pablo Ribeiro. Você, claro, se mantém sempre bem informado aqui na tela do Band News. Te desejo uma ótima noite e te encontro logo mais às 9h30 da noite. Até mais.